Você está preocupado com dinheiro, talvez você estava aí assistindo várias videoaulas sobre renda extra, sobre como ganhar mais dinheiro, mas eu peço para que você, com calma agora, pause um pouco, relaxe e assista esse vídeo pacientemente para entender o que Deus quer falar com você através da palavra. Preocupação é diferente de responsabilidade. Um coração preocupado, ansioso, não se resolve com mais dinheiro. Quando Jesus fala não andeis ansiosos no texto que a gente vai meditar, a gente precisa ter em mente que Deus não ignora as nossas necessidades materiais e que existe uma diferença entre planejar e viver aflito. Ter responsabilidade com a sua vida financeira é algo louvável, é algo prudente diante de Deus. A gente precisa sim ser organizado e ser bons mordomos, né, daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Eu não quero trazer aqui uma ideia de espiritualizar a desorganização, confiando que eu vou gastar e Deus vai suprir. Mas o medo de faltar, o medo de saber como vai se resolver alguma situação, e se o país quebrar, e se a empresa falir, se sei lá o que acontecer, é um fardo que a gente não precisa carregar. Em Lucas 12, a gente vê Jesus falar sobre essa preocupação com a vida, com o dinheiro. Inclusive, ele tinha contado uma parábola de um rico insensato. E a partir do versículo 22. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos adverto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, qual de nós, por mais ansioso que a gente esteja, a gente pode acrescentar um dia à nossa vida? Ninguém pode. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Ou seja, a nossa ansiedade é inútil e impotente. Jesus mostra pra gente como que um coração regenerado deve lidar com esses cuidados excessivos. E mostra que a segurança material é uma verdadeira ilusão, porque quem realmente está no controle das coisas é Deus. Mais uma vez, isso não é um chamado à irresponsabilidade, e sim a confiança. A Bíblia não condena o planejamento, mas esses cuidados não podem ocupar o lugar da nossa fé. E aí ele segue falando de outra criação de Deus, dos lírios. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Interessante aqui que Jesus tira toda a ideia meritocrática, porque Salomão, ele tinha sabedoria de Deus, mas aqui Jesus mostra que os lírios não fazem absolutamente nada para se vestirem tão bem assim, e Deus os veste todos os dias. Ou seja, a providência é uma graça de Deus sobre as nossas vidas, não é mérito nosso. Por mais que hoje a gente esteja num contexto, aí até das redes sociais, né, que as pessoas postam as suas conquistas e todo mundo parabeniza, todo mundo fala que está muito orgulhoso por aquela pessoa ter conquistado tal coisa, a gente precisa sempre se lembrar que tudo vem de Deus, tudo é graça, providência de Deus. Isso me lembra até um versículo de Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios 4:7, que ele fala: Pois quem é que te faz sobressair? E o que tu tens que não tenha recebido? E que se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Ou seja, a gente não tem nada que se gloriar quando a gente tem algo, quando a gente consegue fazer algo, recebe algo, a gente não tem nada que se gloriar porque veio de Deus. Então, voltando para o texto de Lucas, observando os lírios, a gente pode ver que a beleza, a formosura, a dignidade, o sustento vem de Deus. E aí Jesus segue dizendo: Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Gentios aqui são aqueles que não têm aliança com Deus, não creem na palavra. Nós que cremos, que temos Deus como nosso Pai, temos uma esperança escatológica que é muito maior do que a providência que Deus dá pra gente nessa terra. Tanto que ele fala: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Se ele nos deu o seu reino, quanto mais ele não vai suprir as nossas necessidades diárias. Esse mesmo texto em Mateus fala: não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as aves. Está se fazendo aqui um paralelo do maior para o menor, ou seja, se Deus nos dá essas coisas que são maiores, o nosso corpo, a nossa vida, ele não daria pra gente as
as vestes e o alimento, que são coisas menores. Nesse versículo 32, quando ele fala, não temais, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Quem é que fez alguma coisa para merecer o reino? Você trabalhou, você se esforçou, você estudou, você fez algo para receber o reino de Deus? Não, ele foi dado gratuitamente. Aqui, para você lembrar sempre desse conceito da providência de Deus, eu queria ler para você a pergunta 27 do Catecismo de Heidelberg. A providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, ele sustenta continuamente o céu, a terra e todas as criaturas, de modo que ervas e ervas daninhas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, sim, todas as coisas vêm a nós, não por acaso, mas por sua mão paterna. Deus é o nosso provedor, então entenda aqui, querido irmão, querida irmã, que a ansiedade que você sente pelas dívidas, talvez pela falta de dinheiro, não é só emocional, é espiritual, é onde o seu coração está buscando segurança. Confiar em Deus não elimina o nosso trabalho, mas elimina a escravidão da nossa mente, do nosso coração e ficar preocupado com essas coisas. Nos últimos versículos dessa passagem, no 33, ele fala, vendei os vossos bens e dai esmola, fazeis para vós outras bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A generosidade mostra um coração totalmente desprendido das coisas dessa terra, um coração que pensa no reino de Deus, que pensa no próximo. A generosidade não vem como uma barganha com Deus, como uma promessa de eu vou dar tanto para eu receber tanto, e sim como um desprendimento mesmo, como um coração regenerado que confia que Deus vai suprir e que nunca vai faltar nada. E aí, para complementar, para você não achar que eu tô falando aqui de teologia barata da prosperidade, eu quero falar sobre contentamento, um tema que eu já falei, inclusive, nesse vídeo aqui, onde eu falo sobre jogos. Se talvez você já pensou em ganhar um dinheiro com jogos, assiste esse vídeo que pode te ajudar. Ou ajudar alguém que talvez você um dia possa conversar. 1 Timóteo 6,6 fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Por isso que eu acho que o minimalismo é uma coisa bíblica, porque você se contentar com aquilo que você tem, claro, isso não significa, como eu falei nesse vídeo dos jogos também, que você não possa querer buscar outras coisas, buscar coisas melhores, você pode, mas o seu coração está satisfeito em Cristo, e você tendo muito ou tendo pouco, você está feliz no Senhor. Filipenses 4, Paulo fala que ele tinha aprendido a estar contente em qualquer situação. Ele fala, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Confiar no plano soberano, na providência de Deus, é entender que talvez a situação financeira que você esteja passando, de precisar de dinheiro para pagar alguma coisa, enfim, o momento qualquer que for que você esteja passando na sua vida, pode fazer parte do plano de Deus para tratar algo em você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como diz em Romanos 8. E esse bem é nos fazer mais parecidos com Jesus. E agora eu acrescento uma coisa. Se você está passando por uma situação, talvez por repetidas vezes, coloca isso diante de Deus em oração. Por que, Senhor, que tá sendo a sua vontade que eu passe por essa situação, talvez repetidas vezes? O que eu preciso aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar? O que eu preciso mudar? A gente não consegue esconder nada do nosso coração diante de Deus. Então, ore e peça a Ele, Senhor, som do meu coração, me ajuda. Se você estiver se sentindo preocupado, fala, Senhor, eu tô preocupado mesmo, eu tô ansioso, eu tô cheio de dívida, eu não sei o que eu vou fazer. E peça a Deus que essas verdades da palavra dele adentrem o seu coração e você possa descansar. Os mandamentos de Deus não são penosos, como tem um senso comum entre a juventude, né? Os adolescentes de, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se você quiser ser crente, quiser servir a Deus, você tem que abrir mão de um monte de coisa. Não, esse mandamento de não andeis ansiosos é para nos proteger de uma coisa horrível, péssima, que é se sentir ansioso, preocupado. Isso é um sentimento ruim que, como eu falei aqui, é inútil, é inoperante, não produz nada de bom, faz mal até para nossa saúde. São mandamentos que te fazem bem, que são para cuidar de você, da sua mente, do seu coração. Com certeza, alguém que você conhece está passando por um momento assim de preocupação. Talvez muitas pessoas que conhecem você estejam passando por isso. Então, compartilha esse vídeo, manda para alguém, coloca aí no seu status. Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um abraço, eu espero que seu coração descanse de verdade em Deus. Até a próxima, tchau!